Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro Livros e Fuxicos, onde eu estou realizando o desafio Fuxicando sobre Chick-Lit. Esse mês eu cumpri o item Ler um Chick-Lit que tenha um relógio na capa e minha escolha para esse item foi Encontrada, da Karina Risse, segundo livro da série Perdida. Eu tinha planejado ler esse livro para preencher esse item e como no mês que vem então vai ser lançado Destinado, que é o terceiro livro da série e o livro narrado pela visão do Ian, eu decidi ler agora o Encontrada, então, para mês que vem já poder ler, então, o Destinado. Em primeiro lugar, não tem como eu explicar aqui a história sem, de certa forma, contar como Perdida termina. Então, se você ainda não leu, e mesmo que você desconfie como o livro acabe, não queira ter certeza, eu te aconselho pular só essa primeira parte do vídeo onde eu conto a história, onde eu explico a história. E se você não se importa, enfim, pode continuar assistindo. Eu não vou dar super spoilers, mas ainda assim o que eu falar já vai dar pra saber como o outro acabou. Enfim, Encontrada então, após a Sofia ter feito a escolha dela, ter conseguido permanecer no século XIX ao lado do Ian, ela está toda feliz da vida, ela junto do Ian, prontos então para planejar o casamento deles e continuar vivendo felizes para sempre deles. Só que as coisas parecem que não vão ser assim tão simples. Além dela se envolver em diversas confusões, principalmente pelo fato dela ser uma pessoa do século XXI morando no século XIX, o Ian parece estar escondendo algumas coisas dela, tem algumas coisas estranhas ali na vila acontecendo e ela não entende exatamente o que está acontecendo. Tem uma tia do Ian que vem para perturbar a paz dos dois, digamos assim, além de outras próprias coisas, né? A própria Sofia decidida a fazer com que tudo dê certo, com que nada dê errado, ou disposta a proteger o Ian, enfim, pode acabar colocando tudo a perder. Essa é a premissa do livro, então, e eu já começo dizendo que eu amei a leitura, eu acabei gostando mais ainda de Encontrada do que de Perdida. Fez na verdade 2 anos desde que eu li Perdida, então eu já tinha esquecido de muitos detalhes da história. Eu lembrava, obviamente, né, do principal, mas detalhes mesmo, nome de vários personagens eu já tinha esquecido completamente. E isso não foi um empecilho para minha leitura, porque a Karina ela te situa muito bem do que aconteceu antes e te permite desfrutar esse novo livro sem que você tenha esse lapso de memória como eu tive. Então ela foi me atualizando, me relembrando dos fatos e eu não fiquei perdida aqui na história. Eu conseguia entender tudo o que estava acontecendo sem grandes problemas. Se você não leu o primeiro livro, não é recomendável você ler o segundo, porque aqui sim você tem uma continuação da história e você precisa do primeiro livro para chegar até o segundo. Então, diferentemente, né, de algumas séries que acabam sendo histórias independentes, e você pode ler o segundo sem ter lido o primeiro, sem grandes prejuízos de conteúdo. Não é o caso. Leia o primeiro e depois leia o segundo. Só não importa, né, se como eu você já tinha esquecido algumas partes do primeiro. Enfim, a Karina Risse, então, ela te situa muito bem de tudo aquilo que é necessário, né, você relembrar para poder acompanhar aqui a história. E mais do que isso, ela te proporciona situações hilárias, situações suspirantes de super românticas. Ela tem uma escrita muito gostosa, muito envolvente, ela é divertida nos momentos certos e é romântica nos momentos certos também. Então ela proporciona um envolvimento completo. Sem contar a própria caracterização, né, do cenário aqui. Então a Sofia ela está no século XIX e a Karina Risse ela tanto se aproveitou, né, de muitos fatos históricos e para poder construir esse cenário, quanto ela também usou a liberdade poética dela e criativa para poder ignorar algumas coisas, como por exemplo, assim como Perdida e Encontrada, você não vê a menção a escravos. Então ela preferiu deixar essa parte da história do Brasil de lado, mas ainda assim ela situou muito bem toda aqui a história, os costumes. Eu acho que os costumes acabam sendo o principal fator aqui, porque é justamente por conta dos costumes que a Sofia muitas vezes se vê aqui em grandes confusões, porque ela não está habituada ao estilo de vida daquele século. Enfim, a Karina ela conseguiu então desenvolver, né, vários acontecimentos, digamos assim, e ela criou um livro recheado então de diversão, de envolvimento. Você torce pela personagem, você se diverte com ela, você suspira com o romance, porque acho que o romance aqui entre ela e o Ian acaba sendo ainda mais
querido do que no primeiro livro, enfim, eu realmente gostei muito mais de Encontrada do que eu gostei de Perdida, e olha que eu já tinha gostado de Perdida, mas Encontrada realmente superou pra mim, e acho que ao lado de Procura-se um Marido está entre os meus livros favoritos da autora. Eu fiquei agora extremamente curiosa, mais ainda, né, pra ler Destinado, e porque o livro acabou me deixando com um gostinho de quero mais, querendo retornar aqui pra esse universo, conhecer, ver mais situações envolvendo os personagens, enfim, realmente conviver um pouquinho mais aqui com eles. Além disso, acho válido dizer também que a Karina Risse, ela inseriu aqui uma surpresa ao final e eu acho que contribuiu de uma maneira muito positiva para a obra. Eu gostei muito de ver realmente o desfecho aqui do livro, porque várias das situações, né, em que dão desenvolvimento ao livro, você de certa forma consegue imaginar onde aquilo vai chegar. Então, mesmo que você não tenha certeza, né, de como, enfim, você imagina alguma coisa. Mas o final aqui mesmo eu realmente só pude saber no final mesmo, porque foi uma surpresa ótima, a maneira de como ela colocou aqui, enfim, eu realmente adorei o desfecho da obra, mais um ponto pra Karina, enfim. Se você já leu Perdida, ainda não leu Encontrada, não demore, faça a leitura porque vale muito a pena, e se você ainda não leu nenhum dos dois livros, recomendo muito pra vocês, além de divertidos e românticos, eles ainda misturam aqui, né, chick-lit com romances de época, então uma ótima pedida sem dúvida alguma. Eu espero que vocês tenham gostado, contem pra mim o que vocês leram esse mês e como anda o ritmo do desafio de vocês. Beijos a todos, até o próximo vídeo.